para declararmos aberta a presente sessão, especialmente convocada para que esta Câmara Municipal de Curitiba possa proceder à entrega do título de cidadão honorário de Curitiba ao doutor Marcos Pereira, concedido através de lei municipal, votada por esta Casa, sancionada por Sua Excelência, senhor Prefeito Dr. Gustavo Freud, Lei Municipal 14.356, de 19 de novembro de 2013, de autoria de Sua Excelência, o senhor vereador Valdemir Soares, líder do PRB, nesta Casa. Eu quero apenas cantar meu canto. Vamos receber o pé ao nosso homenageado. O autor da proposição, o ilustre vereador Valdemir Soares, tem a palavra para, em nome desta Casa Legislativa, saudar o nosso homenageado, os nossos convidados, a mesa que dirige os trabalhos, o senhor prefeito de Curitiba e o senhor governador do estado do Paraná, presentes aqui nesta Casa do Povo da capital do estado do Paraná. Tem a palavra o ilustre vereador Valdemir Soares, líder do PRB. Senhores visitantes, amigos e amigas que aqui estão, é com muita alegria que essa casa hoje, depois de uma reforma que nos tirou daqui por 4 anos, recebe os amigos que aqui estão para essa homenagem tão especial para essa pessoa tão especial. Dr. Marcos, quando apresentamos o nome do senhor para ser analisado pelas comissões, pelos 38 vereadores, para ser debatido e discutido em plenário, tínhamos a certeza absoluta que teríamos a aprovação unânime desse parlamento. Nos debates, esclarecemos a sua vida, o seu currículo, a sua capacidade e a sua honra, além de sua dedicação pelo Estado brasileiro e suas instituições. O título máximo desse legislativo a pessoas relevantes de fora que contribuem com a nossa capital. E aqui nesse parlamento, Marcos Pereira, só se aprova para cidadão honorário de Curitiba os bons. E dos bons, o Senhor está no grupo dos melhores. Pois quem pensa no próximo, quem pensa no povo, pensa como Deus. Na sua carreira, Marcos, como advogado, como professor de direito, professor renomado aqui no Brasil, no exterior, jurista, escritor, como executivo do Grupo Record e há 3 anos como presidente nacional do partido que mais cresceu no país, merece essa honra e, aqui na presença de todos, esse momento tão especial, nessa homenagem tão sublime, tão solene. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Viva esse chão. Viva a nossa capital. Viva Curitiba. Viva o nosso povo. Viva a nossa gente. Viva Marcos Pereira, cidadão honorário da cidade de Curitiba. Eu não tenho palavras para agradecer, porque se eu contar um pouquinho da minha história de vida, eu acho que todos vocês poderão entender o porquê dessa homenagem. Eu nasci filho de uma empregada doméstica que ficou grávida do patrão. A minha mãe, ela morava na casa
dos seus patrões, o seu patrão, a sua patroa, no estado de São Paulo. E era originária do Espírito Santo, uma cidade pequena do estado do Espírito Santo, chamada Pinheiros, uma cidade que hoje tem 30 mil habitantes. E ficou grávida do dono da casa, que ela dormia, que ela trabalhava, que ela servia como doméstica. Escondeu a minha gravidez até o 7º mês, ocasião em que ela, com um pouco de dinheiro dado pelo meu pai biológico, patrão da minha mãe, foi de volta para o seu estado natal, o Espírito Santo. E nos idos de 1972, mais precisamente no mês de abril, que foi o mês e o ano em que eu nasci, ela se hospedou numa pensão às margens da BR-101, na cidade de Linhares, porque não podia ir para Pinheiros me ter, haja vista que em 1972 a sociedade, sobretudo uma cidade minúscula, que hoje com 30 mil habitantes, naquela altura provavelmente, certamente com muito menos, não aceitava o status de mãe solteira. Também não podia me ter na cidade de São Paulo, porque tinha que esconder aquele romance, aquela aventura amorosa que tinha tido com o seu patrão, haja vista que a mulher dele não sabia desse relacionamento. E ali ela disse para a dona da pensão, a dona Mariquinha, que foi a parteira que realizou o parto que eu nasci, que queria dar àquela criança, porque ela não tinha condições de criar. E ao lado da pensão tinha uma oficina mecânica, um cidadão que era casado há 5 anos, cuja esposa não podia ter filhos. E já tinha anteriormente externado para a dona Mariquinha que gostaria de adotar uma criança. A dona Mariquinha disse para ele: olha, tem uma moça aqui que vai ter filho, não pode criar o filho, quer dar o filho dela. Você aceita? E ele disse: se for menino, eu aceito, se for menina, não. E aí eu nasci cada macho. E ele me adotou com a sua esposa, e ali eu convivi com eles até os 5 anos de idade. Ocasião que ele se separou da sua esposa, meu pai e minha mãe adotivos, e me entregou para ser criado pela sua mãe, minha avó paterna adotiva. Dos 5 anos aos 17, eu fui criado pela minha avó. Estudei, como já dito aqui pelo vereador Valdemir, todo o meu ensino fundamental e também o ensino médio em colégios públicos. Já não mais na cidade de Linhares, mas já na cidade de São Mateus, mais ao norte do Espírito Santo, quase fronteira com a Bahia. Lá eu conheci a essência da vida. Lá eu pude superar os traumas de infância. Porque imagine o senhor, prefeito Gustavo First, a minha avó, que me criou dos 5 anos de idade até os 17, toda vez que ela ia me matricular, naquela época era muito mais burocrático do que hoje. Toda vez que ela ia renovar a matrícula, eu me lembro que ela brigava com a secretária da escola, porque eu não tinha certidão de nascimento. O meu pai, que estudou adotivo, que estudou até a 4ª série primária, outro dia ele me contou isso, ele teve um auxílio de um oficial de justiça, que não sabia como fazer para adotar uma criança, e o oficial de justiça então ajudou a fazer um processo. Ele me registrou em nome da minha mãe biológica e fez um processo de tutela e se tornou meu tutor. Não foi feito um processo de adoção normal. Quando ele se separou da esposa, então ele, com a certidão de tutela, ele tinha a minha guarda. E então ele me entregou para ser criado pela sua mãe, a minha avó paterna adotiva. Uma senhora mãe de 13 filhos e analfabeta, que morava numa casa de madeira, numa palafita, lá no interior do Espírito Santo.
Ela brigava porque ela ia com a certidão de tutela na escola, eu quero matricular o meu neto. E a secretária olhava e falava, mas isso aqui não é certidão de nascimento, só tem que trazer certidão de nascimento. Mas isso aí é o documento que eu tenho, se vocês não aceitar isso aí, o menino vai ficar sem estudar. Eu nunca tive, senhoras e senhores, a presença do pai ou da mãe no dia dos pais ou no dia das mães, na homenagem que as crianças faziam para os seus pais, para as suas mães. Eu nunca tive a minha avó na reunião de pais e professores, porque ela era uma senhora muito doente e tinha muita dificuldade de locomoção. Por causa de todos esses senãos, por causa de todas essas adversidades, eu ainda, na minha adolescência, com 17 anos, tentara o suicídio por pelo menos 2 ou 3 vezes, porque não tinha razão de viver a minha vida. Até que um dia, com 17 anos, conheci a Margarete Pereira, minha esposa, que era frequentadora da Igreja Universal do Reino de Deus. Aliás, a Igreja Universal, lá na cidade de São Mateus, começou na casa dela. O pai dela, que era alcoólatra, que era uma pessoa muito perturbada, muito complicada, a mãe também, cederam a sala para que se começasse o trabalho. E quando eu a conheci, ela já era da igreja há um ano. E eu desejava tirar a minha própria vida, porque não tinha sentido. Ali eu tive um encontro com Deus, com o meu Senhor Jesus, e a minha vida mudou. Porque passou a ter sentido a minha existência. E eu, então, depois, 2 anos depois, casei com a Margarete e segui nessa fé até hoje. Isso foi em 1989, portanto, há 25 anos atrás. Só posso tributar essa honra, essa homenagem a esse Deus, sem o qual eu não estaria aqui. Segundo, a Margarete, minha esposa, sem a qual eu não estaria aqui. Em terceiro, ao meu esforço, porque se você também não fizer a sua parte, Deus não vai fazer nada por você. Enfim, eu acredito em mim, eu acredito em Deus, por isso eu faço a minha parte. Se você acreditar em Deus, se você acreditar em você, não é impossível. Muito obrigado por todos, pela presença de todos, não tenho palavras para agradecer. Mas uma coisa fique certa, toda honra e toda glória ao Deus de Israel. Muito obrigado, boa noite. Justa e merecidíssima homenagem ao Dr. Marcos Pereira, que tem uma trajetória eclesiástica com muito amor e brilhantismo. Sua trajetória profissional é, sem dúvida nenhuma, com muito e um inegável êxito. E a tua trajetória como homem público é sempre com uma determinação de se fazer o bem comum. Por isso, agora, merecida homenagem agora ao cidadão curitibano, Dr. Marcos, muito orgulho da tua amizade, um abraço. Hoje estamos aqui em Curitiba para prestigiar o Dr. Marcos Pereira, esse que é presidente nacional do PRB do Brasil. E hoje ele está aqui em Curitiba e nós estamos aqui com ele para prestigiá-lo. Ele está recebendo hoje o título de cidadão honorário de Curitiba. Dr. Marcos Pereira, que era uma pessoa que tinha tudo para dar errado na vida. Porém, através da sua atitude e através da sua fé, se tornou um homem vencedor. Nosso querido presidente, Dr. Marcos Pereira, uma honra estar aqui num momento tão especial da sua vida. Mais uma consideração que as pessoas têm com o seu trabalho, com o seu carinho, com a sua história de vida.
E realmente, o senhor emocionou também o povo de Curitiba com a sua história, com a sua perseverança, com a sua fé e principalmente com o seu exemplo de homem de Deus e que vem atuando brilhantemente na gestão do PRB, que eu tive a honra de estar durante esses 3 anos. Muito obrigada pela oportunidade que o PRB, na sua pessoa, dá para as mulheres e para as pessoas que têm vontade de fazer a diferença como eu. Parabéns, que Deus continue abençoando o senhor nessa jornada. Sim, de fundamental importância para Curitiba, porque Curitiba recebeu um grande presente, uma figura proeminente, extremamente importante dentro do cenário brasileiro, uma pessoa que eu particularmente tenho acompanhado já há bastante tempo, né, a trajetória, e para mim particularmente é um grande exemplo de vida, né, e um exemplo que certamente deve ser seguido. A importância da homenagem de uma cidade como Curitiba, uma cidade exigente, uma cidade onde se olha as qualidades, onde se olha o caráter da pessoa, é uma cidade exigente. Então, por esta razão, quando o Marcos Pereira vem até Curitiba e recebe uma homenagem como esta, todos nós, na realidade, recebemos esta homenagem, mas não por aquilo que já foi feito, nos trazendo a responsabilidade para aquilo que precisamos fazer e que vamos fazer. Nós, que moramos no Paraná, nos sentimos lisonjeados pela presença do Dr. Marcos Pereira, que essa figura pública é o representante de um partido que tem como bandeira a seriedade acima de tudo e a figura da sociedade, da família, né, como a sua meta principal. Nós nos sentimos orgulhosos de fazer parte desse momento histórico que ficou marcado nos nossos corações, no coração de todo curitibano e, por que não dizer, de todo cidadão paranaense. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma alegria muito grande. Marcos Pereira tem uma história linda de vida, uma pessoa que fez muito pelo Brasil, uma pessoa que fez muito pelo Paraná e fez muito por Curitiba. E sendo assim, o nome dele foi apresentado como candidato a título de cidadão honorário da nossa capital e aprovado por todos os vereadores, e hoje nessa sessão maravilhosa recebeu essa homenagem, recebeu o carinho dos curitibanos, o carinho dos parlamentares, o carinho do povo da cidade de Curitiba, em um evento que com certeza vai ficar memorável e vai ficar na história do nosso parlamento.